Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a estrutura da sociedade e as disparidades sociais. Vamos lá? Como eu falei na semana passada, na nossa aula, é importante a gente entender o conceito das palavras e o que representa, né, determinada palavra quando nós queremos escrever sobre algo ou falar sobre algo. Então, em sociologia, uma sociedade é o conjunto de pessoas sujeitas a uma organização social, a leis e instituições regulatórias da vida dos indivíduos e que favoreçam as relações mútuas e a interação, constituindo assim uma comunidade. O conceito de sociedade para a sociologia nós vamos perceber aqui que expressa, né, um conjunto de valores já, né? Então, a organização da sociedade é influenciada pelos comportamentos e pelo relacionamento entre as pessoas individualmente ou em grupo. É por isso que a sociedade é organizada de acordo com as culturas, ou seja, cada povo organiza-se de uma forma diferente. A sociedade é a interligação entre os indivíduos, os quais dependem uns dos outros nas execuções, né, ou na execução de suas funções. Valem nessa definição as relações estabelecidas entre eles, né, entre os indivíduos, como a convivência e a maneira como eles demonstram suas ideias, suas necessidades, os seus sentimentos, os seus sonhos e os seus interesses. Vale lembrar que a sociedade é uma parte da totalidade da vida social do ser humano, na qual fatores de hereditariedade influem tanto quanto os elementos culturais, né? Os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa existência, as técnicas científicas, as crenças, os sistemas éticos e metafísicos, né? E as formas de expressão estética, né? Como é que eu enxergo o mundo, como é que eu vejo o mundo, né? Proporcionados pelo meio também, né? Pelo meio onde nós interagimos, ok? E a sociedade, então, para os clássicos aí da sociologia, tá? Eu vou colocar aqui alguns dos clássicos, né? E o entendimento de cada um deles, a contribuição das observações que eles fizeram para a sociedade. Então, para o Durkheim, o indivíduo, ao nascer, estaria subordinado a uma série de regras e costumes sociais, os quais ele deveria seguir, sob pena de sanção ou punição em caso de desobediência. Assim, a teoria durkheimiana ela afirma a prevalência, né, da sociedade, da coletividade sobre o indivíduo. E é interessante, porque em todos os seus estudos, o Emile Durkheim ele vai falar, né, do coletivo, da consciência coletiva, né, que existe, né, dentro do meio social. Tais crenças fundamentavam-se, né, na constatação da existência de instituições que detinham um controle sobre as vontades individuais, passando a impor determinados comportamentos e a proibir outros, de modo a criar um espaço de sociabilidade humana, né? Nesse sentido, as instituições se manifestavam por meio de fatos sociais, comuns às várias formas de organização das comunidades humanas e de seus valores. Lembrem que nós já falamos, né, dos fatos sociais, né, que é o objeto de estudo da sociologia, principalmente, né? Então, as instituições como a família e a religião, por exemplo, eram identificáveis nas sociedades humanas, o que revelava a existência de uma ordem hierárquica e de regras de convívio coletivo definidas, que são exteriores aos indivíduos e exercem sobre eles certa coercitividade, né? Que se estende a toda a sociedade, elementos que compõem o fato social. Muito bem, na obra A Divisão do Trabalho Social, Emile Durkheim buscou esclarecer que a existência de uma sociedade, bem como a própria coesão social, ela está baseada no grau de consenso produzido entre os indivíduos.
Esse consenso produzido, esse sociólogo chamou de solidariedade, né? Mas antes de nós entendermos, né, o conceito de solidariedade para Emile Durkheim, é importante também a gente falar sobre o conceito da coesão social. O conceito sociológico de coesão social, mais comum e utilizado, está relacionado a uma espécie de estado pelo qual os indivíduos mantêm-se unidos, integrados em um determinado grupo social, ou simplesmente o estado de integração coesa do grupo social. Então, para a existência desse estado, é necessário que cada um dos indivíduos tenha motivação. Essa motivação pode ser de diversas naturezas, tais como aquela provocada pela coerção, né, social, pelas coerções sociais de vários tipos, ou pelas regras de reciprocidade, pela consciência coletiva, pela solidariedade e por carências ontológicas. Notamos aqui que a coesão social, quando temos que há, né, a coesão social, quando temos um grupo composto por indivíduos que compartilham objetivos, ações, ideias e crenças. É esse compartilhamento que possibilita a existência do grupo. O inverso da coesão social seria a desintegração social, o que causaria a consequente extinção do grupo social. Então, voltando, né? A sociedade, ela se organiza com base no reconhecimento da importância dos vínculos que asseguram a vida no coletivo. De acordo com Durkheim, os laços que unem os indivíduos estão baseados na solidariedade social. E sobre a solidariedade, o Durkheim estabelece aqui dois tipos de solidariedade: a mecânica, que é aquela onde prevalece, né, as tradições, os costumes, os valores que são compartilhados entre os indivíduos, e a solidariedade orgânica, próprias das sociedades modernas, né? Os costumes e os valores são complexos e diversificados. O que une esta última é a interdependência entre os indivíduos. As relações de trabalho é um dos exemplos mais clássicos aqui para a solidariedade orgânica. Vamos lá. Para Marx, eram os homens em carne e osso, materiais, que evoluíam conforme buscavam a sobrevivência e melhoravam as condições materiais de sua existência. Para tanto, segundo Marx, era fundamental que estes homens vivessem reunidos, ou seja, em sociedade. Afinal, era exatamente esta vida coletiva que lhes garantiriam melhores condições de vida. Contudo, no processo de constituição das sociedades emergia também a exploração econômica. Esta deveria ser visualizada na sociedade por meio do entendimento da existência de classes. A classe trabalhadora era submetida à exploração, segundo Marx, por meio de expedientes políticos institucionais de coerção. Mas o fundamento primeiro dessa exploração encontrava-se na propriedade privada dos meios de produção. Era nessa materialidade da vida e das contradições inerentes, né, à organização social que se dava a evolução da humanidade, segundo Marx. Já Weber, o Max Weber relativizou, né, a luta de classes identificada pelo Marx nas agitações sociais. Dessa forma, mesmo que o contexto histórico fosse comum, a proposta weberiana de entendimento da sociedade foi uma leitura vinculada à sua formação de carreira acadêmica. Weber desenvolveu uma proposta compreensiva da sociedade que pressupunha que os valores compartilhados socialmente fundamentavam os vínculos antes mesmo da existência do modo de produção, sendo esse vínculo, né, a expressão material do universo das ideias compartilhadas entre os integrantes de uma sociedade. Vocês vão perceber aqui que o pensamento weberiano, né, apresentava os eventos culturais como singularidades, que devem ser estudadas enquanto tal, não cabendo a colocação de assertivas abrangentes que extrapolem determinados quadros históricos, né? Assim, o cientista social, segundo Weber, deve ter o cuidado de não colocar como verdade seus julgamentos a respeito de um determinado objeto de estudo.
pois os seus julgamentos são marcados por considerações valorativas de sua época, de uma determinada ideologia. Lembrem aqui que na primeira aula eu falei sobre isso, né? Então, para o Weber, né, ao cientista social cabe a compreensão dos eventos sociais e não o julgamento deles. Daí a importância mesmo no estudo social, né, mesmo no estudo social, se deixar claro o ponto de vista assumido em relação ao objeto estudado, externalizando a orientação dada, mostrando, né? Afinal, não é possível a afirmação de leis que regem a sociedade e que sejam atemporais. Nesse sentido, Weber nega que a ciência social possa reduzir a realidade empírica a leis, o que dá um caráter objetivo ao estudo da sociedade. É a compreensão, segundo Weber, a partir do entendimento dos valores afirmados e de sua sistematização, um estudo metódico das singularidades históricas. Então, né, a organização da estrutura social, como se dá? Para entendermos a organização da estrutura social, é importante nós sabermos que a estrutura social é a forma como uma sociedade se organiza. E o que está intrínseco, né, a essa estrutura social, a essa forma como a sociedade se organiza? As relações complexas e constantes interligadas, os papéis sociais e os atores sociais, né? São o pai, a mãe, o filho, o professor, o aluno, o policial, o advogado, o prefeito, etc. Os atores sociais são todas as pessoas, né, os indivíduos que vão se conectar, que vão interagir socialmente. Embora constantes, podem sofrer alterações na estrutura social. Nós já falamos nisso na semana passada, quando eu exemplifiquei o que nós passamos aqui na nossa região. Até final da década de 70, nós tínhamos, né, uma economia que era de base agrícola, né? Nós dependíamos da agricultura economicamente. No início dos anos 80, com o fortalecimento das indústrias aqui na região, nós passamos a depender economicamente da indústria. E houve, com isso, devido a essa mudança econômica, também houve uma mudança na estrutura social, nas relações sociais, né? Eu expliquei isso na aula passada. Vocês podem voltar lá para relembrar o que foi comentado lá, ok? Eu coloquei aqui como exemplo, né, a agricultura no sistema feudal e a agricultura atual, né, que sofreu os impactos da Revolução Industrial, mecanização, né, o uso das tecnologias e várias outras questões que nós poderíamos aqui listar, tá? O Fichte, ele fala que o arranjo no qual os elementos da vida social se estabelecem, né, estão ligados. Né? Então, esse arranjo, né, esse vínculo, né, que se estabelece, liga os indivíduos. Nós vamos falar aqui também da função social, que é a relação entre uma ação social e o sistema o qual, né, se insere, para além do biológico. Então, nós temos aqui como exemplo a função do casamento, né, a função social do casamento, versus o incesto. Nós temos o exemplo também da função social da escola, a função social da justiça, das festas, do carnaval, etc. Né? A estrutura social ela é marcada pelas instituições. Né? Então, quais são as instituições que formam a estrutura social? Um exemplo aqui é a família, né? Considerando-se que a instituição é o conjunto de valores e princípios estabelecidos tradicionalmente. As mudanças sociais, elas podem ser, né? Nós vimos no slide anterior, né, que podem ocorrer e ocorrem mudanças sociais ao longo da nossa existência, ao longo da nossa história. E essas mudanças sociais, elas podem ser quantitativa, um exemplo é a ampliação da área urbana, nós poderíamos ver, né, fazer aqui um comparativo, por exemplo, de Orleans, né,
há 50 anos atrás e Orleans hoje, né? Como foi a expansão da área urbana, né? Ou se nós fizéssemos uma análise no Brasil, né? Nós veríamos então que essas mudanças sociais ocorrem de forma quantitativa também ao longo dos tempos. Qualitativas, né? Mudança de conceitos, de valores, concepções daquilo que é possível ou aceitável, né? O exemplo aqui, Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso. Então, né, quanto essas relações sociais, essas relações sociais, elas são conflituosas, né? E esses conflitos, eles podem ser negativos ou positivos. E quando eu falei lá da coerção, não da coesão, da coerção, né? As leis, as normas e as regras, elas vão existir para equilibrar esse convívio social. E quando não existe possibilidade, né, em determinado âmbito dentro do convívio social, né, de um equilíbrio, então há necessidade de se impor uma regra, uma lei, uma norma, né, para que esse equilíbrio da vida social aconteça, ok? E ela pode ocorrer também a mudança social através de revoluções, certo? Muito bem, pessoal. Para refletirmos durante a semana, eu vou deixar aqui algumas perguntas, certo? É para reflexão mesmo, tá? Vocês podem escrever o que vocês refletiram, façam anotações, né? E na semana que vem, na nossa aula, vai ser uma videoaula em tempo real, nós vamos discutir sobre essas questões, certo? Então, na nossa cultura, que se globaliza rapidamente, compreender as culturas é vital para o nosso bem-estar nacional, né? Então, como as culturas diferem e como são iguais? Como a nossa cultura, essa foi a primeira pergunta, agora a segunda, né? Como a nossa cultura muda quando encontramos uma cultura muito diferente da nossa? A terceira pergunta: o que é responsável pela variação cultural entre as sociedades e dentro delas? E a última perguntinha: quais são as implicações culturais da tendência à globalização? Percebam que aqui eu já estou chamando vocês para uma reflexão sobre a diversidade e o respeito à diversidade, para o equilíbrio desse convívio social, certo? Façam uma reflexão sem essa obrigatoriedade de estar escrevendo, enfim, eu só coloquei como ideia, né? Mas é mais para refletir mesmo, certo? Mas não deixem de fazer isso. Na semana que vem, nós vamos falar também sobre a nossa leitura obrigatória, ok? Então, por hoje é só. Os slides que nós vamos usar nas próximas semanas já estão aqui disponíveis, tá? Mas por hoje a nossa aula fica por aqui, tá certo? Procurem já fazer essa reflexão que eu propus, procurem verificar, né, questões que de repente possam ter ficado em dúvida com relação à leitura obrigatória. Eu estarei online hoje até às 22 horas, à disposição de vocês. Vocês podem questionar, fazer questionamentos sobre a leitura obrigatória ou sobre a aula de hoje pelo fórum, que eu vou deixar aberto, ou se quiser mandar pelo WhatsApp, também estou à disposição, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana.